Oi, gente, tô de volta às lives. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre canteiros de flores. Eu já vou pedir desculpa para vocês assim já agora, porque eu tô usando um aparelho novo e eu tô falando, parece que eu tenho uma batata quente na boca. Tá muito engraçado, né? Então, podem dar risada aí da minha cara. Boa tarde, gente. Vamos começar já direto, porque depois quem for ver no gravado já vai ver direto a live bonitinha, sem esse começo. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre canteiros de flores. Eu recebi várias perguntas muito interessantes que vão cobrir bastante aí esse assunto, que eu já vi que várias pessoas se preocupam com isso, tem algumas questões com relação a isso. Primeira pergunta, vamos já começar já. A Francisca, ela perguntou o seguinte: como que faz para preparar os canteiros, né? O que tem que fazer para preparar os canteiros? Então, a primeira recomendação, assim, é você limpar bem a área, né? Tirar todo o mato, toda a plantinha que tem. Se você tiver tempo de fazer isso, é bom você cobrir com uma lona ou esperar, né, regar essa área, mesmo depois de limpa, e esperar ver o que vai nascer e arrancar de novo, tá? Esperar mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, que é o tempo que nasce um monte de planta daninha, um monte de erva invasora. Para ficar bem limpinha a área mesmo. Tem gente que cobre com uma lona, porque as sementes estão sempre caindo ali, né? Elas vêm com vento, elas vêm de várias formas, o passarinho traz de várias formas diferentes. Então tá sempre caindo sementinha de ervas invasoras, isso aí faz parte, a gente tem que conviver com isso. Aí depois que você eliminou todas as ervas invasoras do canteiro, né, onde você vai fazer o seu canteiro de flores. É interessante delimitar também, né? Fazer uma boa delimitação, cortar a grama para que ela não invada, né, o seu canteiro e, se possível, colocar um delimitador de canteiros. Tem gente que acha muito feio, mas eu acho que é uma ferramenta útil. Se ele não ficar muito aparente, se ele não ficar aparecendo, ele é uma ferramenta bacana aí para a gente conseguir conter a grama para a grama não entrar dentro do nosso canteiro de flores. Que mais que a gente pode fazer no canteiro? Revolver bem a terra, tá? Cavucar mesmo, pegar a enxada lá, fazer força, fazer aquele calo bonito na mão, tipo esse daqui meu, assim. Faz aquele calo na mão. Tô brincando, gente, não precisa se matar, não tem que doer, tá? É trabalhoso, mas é recompensa, tá? E quanto que a gente tem que revolver a terra? Não é só por cima, tá, gente? Se a terra estiver muito dura, se estiver pobre, geralmente quando o solo tá pobre, a terra fica mais dura de trabalhar, tá? Se estiver muito seca, vale a pena você dar uma molhada para trabalhar, porque isso vai facilitar o trabalho. Quanto que a gente tem que revolver? Vai depender do tamanho das nossas mudas. Se a planta adulta for maiorzinha, for grande, vale a pena você revolver 30 centímetros, mas se ela for menorzinha, com 20 centímetros já está suficiente, já está de bom tamanho para revolver esse canteiro de flores. O que mais? Depois que eu já revolvi o canteiro, o que a gente pode fazer? Vamos fertilizar esse canteiro, né? Vamos corrigir o pH em primeiro lugar. E corrigindo o pH, a gente ainda fornece cálcio para as plantas. Olha que legal. Quanto de calcário que a gente coloca? Né? O calcário, ele é o nosso corretivo de solo, ele que vai levantar o pH, porque geralmente o pH dos nossos jardins aqui no Brasil, geralmente eles são ácidos. E a maioria das plantas pede um pH mais neutro. Então a gente coloca o calcário justamente para neutralizar esse pH ácido. O calcário, ele é a base de cálcio, tá? Então ele também fornece cálcio para as plantas. Uma medida assim que mais ou menos resolve a maior parte das vezes é 150 gramas de calcário por metro quadrado do canteiro, tá? O ideal mesmo é você fazer uma análise de solo, principalmente se o seu jardim é grande ou se você é um condomínio que tem um espaço muito grande, vale a pena, porque vai fazer diferença no investimento, tá? Mas se o jardim é pequeno, talvez valha a pena você aplicar direto 150 gramas de calcário. Quando que eu não vou aplicar calcário? Tem algumas plantas que gostam de um pH levemente ácido.
Então nessas plantas a gente não pode aplicar calcário. Alguns exemplos de plantas que não gostam do pH alcalino. A hortênsia, se você quer a hortênsia azul, então você não coloca calcário, que senão ela vai ficar cor-de-rosa. A azaleia também gosta do pH levemente ácido, camélia e algumas outras plantas, tá? Isso eu só dei uns exemplos para vocês terem uma ideia que existe essa particularidade. Via de regra, as plantas gostam do pH mais neutro, então vale a pena aplicar o calcário se você não sabe qual que é a preferência da sua plantinha que você vai escolher. 150 gramas de calcário, que mais? É muito bom, é muito importante você colocar um fertilizante orgânico, porque se a gente colocar só um adubo químico, o que acontece? A gente não está nutrindo o solo, ele não vai amadurecer, ele não vai se desenvolver, e esse canteiro ele vai ficar sempre pobrinho, sempre na dependência do adubo químico. Então, sempre faça uma fertilização orgânica, porque isso ajuda na textura do solo, na estrutura do solo, além de fertilizar com nutrientes a terra para as plantas. Quanto de adubo orgânico eu posso colocar? Vai depender de qual adubo que você vai colocar. Eu peguei uma regrinha aqui que é super fácil de aplicar, tá? Que você pode colocar 15 litros de esterco de boi por metro quadrado. Tudo o que eu vou falar vai ser por metro quadrado, tá, gente? Então, usem essa regra. Depois você calcula lá a área do seu canteiro para ver quanto de adubo você vai precisar. Ou então, 5 litros de esterco de aves, né? Aquele de galinha. Ele é mais forte, por isso que a gente coloca menos, tá? Se for o de boi é 15 litros, se for o de frango é 5 litros. Que mais que a gente pode colocar nesse canteiro para ele ficar fértil, né, para as nossas plantinhas? Composto orgânico, que é aquele composto que vem da compostagem, tá? Que é a terra vegetal, que muitas vezes a gente compra pronto na floricultura. Aquilo lá é excelente, tá, gente? A gente pode colocar 15 litros também por metro quadrado, que vai incrementar a nossa fertilidade aí do solo. Que mais que a gente pode colocar de orgânico? Farinha de ossos. Gente, tudo que é planta de flor, de fruto, a gente pode tacar farinha de ossos, que é rica em fósforo. As plantas vão adorar esse aporte de nutriente e é natural. O chefe Weberton, uso casca de ovos e casca de banana nos meus vasos. Você aprova? Então, a casca de ovo eu acho ótimo, tá? Fornece cálcio, até muitas vezes substitui o calcário, mas a casca de banana eu não gosto muito. Por quê? A casca de banana, ela libera, se ela estiver fresca ainda, ela libera etileno. E o etileno é um hormônio da senescência das plantas, ele envelhece as plantas. Então, colocar casca de banana ou casca de outra fruta ou casca de legumes, né, nos canteiros, nos vasos, se eles estiverem frescos ainda, eles vão liberar etileno. E isso é prejudicial às plantas. O que mais? Vai atrair bichinho, vai atrair inseto, vai atrair mosquito, mosca, fungos gnats, tá? E vai apodrecer. E apodrecendo, vai liberar substâncias tóxicas para as plantas. Então, o que é melhor? A gente não precisa botar fora a casca de banana ou a casca de legume. A gente pode fazer compostagem. E depois da compostagem, a gente coloca nas plantas, coloca nos vasos, tá? Perfeito daí. Que mais? Depois que a gente colocou toda essa adubação pesada lá nas plantas, né, no canteiro, né, a gente aguarda 7 dias antes do plantio, para que ocorra essa mudança do pH. Não vai acontecer tão rápido, mas já vai começar a se alterar quimicamente o solo, e para que os fertilizantes orgânicos não queimem as plantas. O esterco de frango, mesmo o esterco de boi, se ele não estiver bem curtido, ele vai liberar substâncias que são tóxicas para as plantas. Então a gente cria uma margem de segurança para as plantas não serem intoxicadas assim que a gente colocar elas lá nos canteiros. Que mais? A Francisca também perguntou o seguinte: como tirar as mudas dos saquinhos sem desmanchar os torrões, tá?
É muito fácil, gente. A gente não precisa se preocupar com que o saquinho fique inteiro depois que a gente tirar as mudinhas de dentro. A gente pode cortar aquele saquinho e tirar ele inteirinho. Quando a gente for mexer com mudas de plantas, é importante que a terra não esteja nem muito seca e nem muito molhada. Isso vai atrapalhar na hora de plantar. Então, que esteja úmida e daí fica fácil de tirar tanto o saquinho, se for assim, tipo vasinho de plástico também, ó, fica mais fácil. Esse aqui tá muito molhado. A hora que eu for plantar ele, eu vou esperar secar um pouquinho, porque senão faz a maior meleca e desmancha o torrão na hora de plantar, tá? E tem uma outra dica aqui, ó. Eu não vou mostrar pra vocês porque tá muito molhado, mas quando a gente está plantando várias plantinhas, é interessante você bater esse vasinho numa mesa, numa superfície, só a borda do vasinho. O que acontece? O torrão solta inteirinho, tá? Façam a experiência em casa, vai funcionar. Só não pode estar muito molhado, que nem essa daqui, nem muito seco. Vou tomar um golinho de água aqui. Eu fico com pressa de falar e aí eu vou ficando esbaforida quando eu falo com vocês. Uma pergunta que muita gente me faz. A Dona Maria que perguntou: qual o espaçamento que a gente deve usar na hora de plantar os canteiros de flores? Gente, tem vários fatores que a gente pode levar em consideração aqui. Eu lembrei de alguns, tá? Um deles é o tamanho da planta adulta. Então, quando você vai calcular lá o espaço que a planta vai crescer, você tem que calcular o tamanho da planta adulta. Se, digamos, a planta adulta tem 50 centímetros de largura, você pode deixar 50 centímetros. Se você quer um canteiro bem fechado, você deixa 3/4 desse tamanho, tá? Então, digamos que 50 você faz 40 centímetros ou 35 centímetros de distância entre uma muda e outra, porque daí fica aquele efeito de maciço. Esse espaçamento serve também para bordaduras, tá? Quando a gente quer fazer aquela linha, sabe? Que fica bem bonito. Tem gente que curte os montinhos, né? Bem separados, né? Aparecendo os montinhos. Eu prefiro o maciço, mas eu já vi gente que gosta do montinho bem definido. Então, você coloca um espaçamento um pouquinho maior. Então, aí, nessa questão vai de acordo com o gosto um pouco, tá? Mas não tem, assim, uma regra fixa. Vai depender da espécie, porque algumas plantas vão crescer pouco, outras vão crescer mais. Então, vai depender bastante da espécie. Do seu objetivo, né? Se você quer um canteiro mais fechado, se você quer um canteiro mais aberto. Uma dica muito boa para fazer é, sempre que você for plantar, fazendo um padrão de diamante, intercalar as mudas, tá? Quando esse vídeo for para o YouTube, depois eu vou ver se eu coloco algum gráfico, alguma coisa assim, para você entender o que é esse padrão de diamante. Mas imagine assim, as mudas, em vez de ficar uma do lado da outra, uma embaixo da outra, a gente intercala. Então vai uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e assim por diante, tá? Que mais que a gente pode conversar? Outra coisa importante, o espaçamento também depende da inclinação do terreno. Se a gente vai colocar um canteiro numa área assim que é um pouco talude, vale a pena você investir mais, comprar mais mudas e deixar mais fechado, para que não aconteça a erosão nesse talude enquanto as mudas estão crescendo. Então vale a pena fazer um plantio mais denso, tá? Do que deixar muito espaçado, daí escorre a terra, vira aquela meleca o seu canteiro e não dá muito certo. Então vale a pena você plantar mais plantas e colocar um espaçamento mais fechado, que vai ficar um resultado mais bonito antes, né? E ao mesmo tempo vai segurar a terra mais rápido. Que mais? Quais fertilizantes são indicados para canteiros de flores? Para canteiros de flores não precisa ser um super fertilizante maravilhoso, tá? A gente pode usar o NPK simples mesmo, além daquela adubação orgânica que eu falei. Aquele NPK que é o 4, 14 e 8, ou então fórmulas, que é pouco nitrogênio, que é o primeiro número, né? Aquele 4, bastante fósforo e bastante potássio.
Então 4 é 4 nitrogênio, 14 é 14 de fósforo e 8 é 8 de potássio. Então é uma fórmula que tem muito fósforo, muito potássio e não tem muito nitrogênio. Tem gente que usa aquele 10, 10, 10 que é para jardim em geral. Também pode usar. Eu prefiro usar o 4, 14 e 8 por ser mais apropriado para flores e porque não tem muito excesso de nitrogênio. Quando a planta recebe muito nitrogênio, pode acontecer um desbalanço, um desequilíbrio e ela cresce muito folhagem e pouca flor. E muitas vezes, crescendo muito rápido a folhagem, ela fica sensível ao ataque de pragas, tá? Porque é muita seiva correndo, muito crescimento, muito... Oi, oi, estamos de volta. Não sei o que aconteceu, caiu a conexão, mas depois eu emendo esses 2 vídeos aí, tá? Então vamos continuar. Eu nem lembro onde é que eu estava, onde que eu parei. Oi, voltamos. Que loucura, caiu tudo a internet. Eu estava respondendo sobre o espaçamento da trapoeraba roxa, aquela tradescante a púrpura, tá, gente? Então, eu estava falando que depende do tamanho da muda e da velocidade com que você quer o resultado. Aquela planta, ela toma conta do canteiro e ela tem um crescimento relativamente rápido. Então, depende muito da pressa do seu cliente ou da sua pressa em formar esse canteiro, tá bom? Quanto mais pertinho, mais rápido vai fechar. Quanto mais longe, mais vai demorar para fechar, tá? Mas eu acho que para essa espécie, se você deixar uns 30 centímetros entre as mudas, já tá ótimo, já dá um efeito bem fechado e dá espaço para elas desenvolverem as raízes sem ficar competindo uma com a outra. O problema de plantar as plantas muito pertinho, muito grudadinho uma perto da outra, é que você acaba, uma compete com a outra e elas não conseguem desenvolver as raízes de uma forma saudável, né, que estruture bem a planta, que aporte ela de nutrientes, de água. Se elas estão muito juntinhas, esse canteiro vai secar mais rápido, esse canteiro vai consumir mais fertilizante e por ficar tão pertinho, às vezes as plantas estão muito aglomeradas, isso propicia o surgimento de pragas, porque não ventila bem, não areja bem as plantas, tá? Então, se você... Eu acho que uns 30 centímetros, 40 centímetros já é bastante, já, mas entre 30 e 40 centímetros para essa planta fica bom, tá bom? Que mais? Outra coisa. Nós estávamos falando sobre os fertilizantes, ó lá, do excesso do 10-10-10, também falamos sobre isso, né? Que quando em excesso nitrogênio, ele acaba atraindo, né, muitas pragas, muitos bichinhos, muitas cochonilhas, muitos pulgões. Às vezes a gente vê a planta cheia de pulgão e aí você vai lá e coloca veneno, mas você não foi atrás da causa. Por que a minha planta ficou cheia de pulgão? Porque as plantas, elas, quando estão saudáveis, elas conseguem se defender sozinha. Às vezes tem um pulgão que outro, uma cochonilha que outra, mas ela não vai ficar minada de cochonilha, não vai ficar minada de pulgão. Ela sabe se defender, ela consegue se defender. Então, quando você tem uma infestação assim, vale a pena você investigar por que será que a minha planta está tão lotada de pragas, em vez de só sair colocando veneno atrás de veneno e vira um ciclo, né? Porque nunca vai resolver, porque você tem que atacar a causa. Às vezes está faltando cálcio, às vezes está faltando silício na fertilização, que é um micronutriente, e aí você tem que ir testando as possibilidades. Às vezes a planta está numa posição de pouca luz, às vezes você tem que colocar ela num lugar onde tem mais luz, para ela conseguir se equilibrar e conseguir se defender sozinha. Ó, esta aqui é infalível para a roseira de jardim. Qual a espessura do galho? Então não tem uma espessura certa, porque as variedades são muito diferentes. Mas uma dica muito boa, Fábio, é você não pegar nem o ramo muito jovenzinho, tá? Aquele que é bem herbáceo, assim, e também não pegar aquele ramo lenhoso velho, tá? É um meio termo, né? Que não é nem a ponta do galho, você vai pegar aquele meio do galho e as chances são boas de você conseguir fazer a estaquia da sua roseira, tá? Vamos ver o que mais... eu ia falar o seguinte, da fertilização. Se você quiser investir um pouquinho mais, porque dá um resultado melhor,
em vez de você usar o NPK comum, tá? Você pode usar aqueles fertilizantes de liberação lenta. São muito bons. Ele é mais caro, mas ele é muito bom. Aí você pode usar o Osmocote, tá? De preferência o Plus, porque ele tem micronutrientes, então ele vai nutrir a planta daqueles nutrientes essenciais, né? Que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e também vai fornecer micronutrientes. Que mesmo que aquele canteiro em si não aproveite, as outras plantas que você vai plantar no mesmo canteiro posteriormente vão aproveitar, vão conseguir aproveitar, tá? E aí o que mais? Não só o Osmocote, tá? O Osmocote sozinho é pouco, tá? A gente precisa colocar uma fertilização solúvel também, tá? Então, olha o que eu tô falando aqui agora. Ou você usa o NPK normal, 4,14,8, tá? Ou você usa um fertilizante de liberação lenta junto com um fertilizante solúvel, tá? Esses dois, assim, eles acabam saindo mais caro, mas eles têm um resultado muito bom mesmo. O que mais? Vamos ver umas perguntas aqui. A árvore da felicidade tem que ser cultivada juntos, macho e a fêmea? Não, não precisa, tá? Geralmente elas são cultivadas juntas, mas é mais uma questão assim de superstição, tá? Elas são espécies diferentes, inclusive elas não cruzam entre si, tá? Mas podem ser cultivadas juntas e podem ser cultivadas separadas, que não tem problema algum. Vamos lá. O que mais? Depois de plantar o meu canteiro, eu preciso afofar a terra das flores? Se as flores forem anuais, gente, não precisa afofar a terra. Inclusive, se você afofar, você corre o risco de danificar as raízes capilares ali que se formaram no canteiro. Então, não precisa afofar. Você pode repor um pouco do composto, tá? Se ficar uns buracos, umas falhas, é normal que isso aconteça. A água vai ajeitando, a terra vai assentando e às vezes os torrões ficam para cima, as raízes aparecendo. Então, você pode cobrir com mais composto, mas não misture a terra, porque senão você vai acabar arrebentando as raízes. No entanto, tá? Nas flores perenes, é interessante que você anualmente, ou às vezes a cada 6 meses, depende da espécie, você renove esses canteiros, tá? Tira a planta da terra, divide, muitas vezes elas são entolceradas ou são bulbosas, e aí você divide esses torrões, essas touceiras, e replanta, tá? E desafoga. Às vezes aquele canteiro já está tão congestionado de plantas e você precisa fazer esse trabalho de renovação. Vamos lá, o que tem aqui? Gostaria de algumas dicas para a Cica revoluta. Ela levou anos para soltar novas folhas. Cibele, a Cica, no comecinho, ela é bem lentinha mesmo, tá? E ela precisa de sol pleno para se desenvolver mais rápido, tá? Na meia sombra ela cresce também, mas vai demorar muito. E muitas vezes ela fica cheia de cochonilhas, então tem que dar uma cuidadinha nisso aí. Vamos lá. Como regar os canteiros de flores? Agora nós chegamos na parte das regas. A melhor forma é com a mangueira mesmo, mas aquele chuveirinho, tá? Porque se cair as gotas muito pesadas na terra, acaba erodindo. Isso compacta o canteiro também. Então, quanto mais delicada for a água, quando a água estiver caindo no canteiro, melhor. Então, usar o chuveirinho. Que horário regar? A gente pode regar de noite e a gente pode regar de manhã. A gente não pode regar meio-dia, aquele horário que o sol está torrando. Aquele horário não é legal de regar as plantas porque pode queimar as folhas, tá? Porque às vezes a gota, ela fica em cima da folha. E essa gota, às vezes ela tem um efeito de lupa. E aí o sol bate naquela gota e queima a folha por causa desse efeito lupa, tá? Não é legal irrigar as plantas no sol forte. Além de que você acaba perdendo muita água por evaporação quando você irriga no sol forte, tá? A água desce e aí já no mesmo instante praticamente ela evapora. Se você rega à noite, a planta tem a noite inteira para se hidratar, a terra vai absorvendo aquela água, a água se redistribui
muito melhor do que regar no sol. Você acaba até economizando água, tá? Quando não regar de noite, também existe esse porém, né? Se está muito frio na sua região, a rega noturna, ela pode favorecer o aparecimento de fungos, de doenças, aí você deixa para regar de manhã, mas geralmente isso é mais para o sul e para o sudeste e no inverno, tá? Na maior parte do Brasil e no verão, nesses estados mesmo do sul e do sudeste, vale a pena regar à noite ou de manhã cedo também, né? Se você quiser a regra do de manhã cedo, também vale para todo mundo. O que mais? Então, eu já fiz uma live sobre violetas. Se você catar lá no meu YouTube, tem uma live só sobre violetinhas. Mas eu pretendo falar sobre violetas de novo, porque é um assunto que o pessoal gosta bastante. Todo mundo tem violeta em casa, né, gente? Eu acho que eu devo ter umas 10, ainda tem umas mudinhas que eu tenho que dividir, até tenho que fazer um vídeo sobre isso. Vamos lá. Pode usar água da torneira mesmo, tá? A gente não precisa, para canteiros de flores, você não precisa usar água da chuva ou separar uma água especial, água mineral. Pode usar água da torneira que não tem problema. Desde que você não regue meio-dia, tá? Porque daí o efeito do cloro vai ser até pior. Como evitar que tanto mato nasça nos canteiros? É a pergunta do José. Então, como eu falei lá no começo da live, né, que ficou cortada, a gente tenta eliminar ao máximo as ervas daninhas quando vai implantar o terreno, mas é muito complicado evitar, porque as sementes estão sempre vindo, gente, elas estão sempre caindo, o passarinho vem e traz, o vento vem e traz, tá? A semente de erva daninha está sempre caindo, parece que surge do nada, mas não é do nada, tá? Como que a gente pode evitar isso? Muitas sementes de ervas daninhas, elas dependem da luz, tá? Para germinar. Então, se você cobrir a terra do canteiro com uma cobertura morta, como casca de pinos, por exemplo, ou cavaco de madeira, ou casca de coco, tá? Essas coberturas mortas, elas cobrem o solo e aí o sol não entra no solo. E aí a semente da erva daninha não germina. Uma que outra vai germinar, tá? Bem menos do que se você deixasse o solo exposto. Quanto mais rápido o seu canteiro fechar também, vai ter o mesmo efeito, tá? Então, quando você coloca uma densidade maior de plantas, menos sol vai chegar na terra para fazer germinar as sementes das ervas invasoras. Tem chance de falar sobre plantas carnívoras em apartamento? Tem chance sim. Eu tenho um amigo que é especialista em carnívoros. Eu quero ver se eu chamo ele para dividir uma live aqui e conversar com vocês sobre carnívoros, que é a área dele, assim. Eu sei um pouco, mas ele é o mestre das carnívoras. Eu vou trazer ele aqui pra gente conversar um pouco com ele. Adorei essa pergunta aqui. Como manter as flores sempre belas, mesmo no sertão? A pergunta do David. David, às vezes um erro que as pessoas cometem, muito, tá? Muito, eu já vi muito isso, é querer cultivar uma planta num lugar, sendo que aquela planta não se adapta àquele lugar. Então você vai estar sempre tendo que contornar esse problema, entendeu? Sempre tendo que suprir a planta de alguma coisa, porque ela não é daquele ambiente, tá? Então a melhor coisa, se você quer ter plantas lindas no sertão, tenha plantas do sertão, né? Elas estão adaptadas, elas conhecem aquele tipo de ambiente, elas gostam de calor, elas muitas vezes gostam da estiagem, tá? Então não adianta querer plantar uma coisa ET, tá? E daí não vai funcionar. E a mesma coisa às vezes no sul do país, por exemplo, que tem um frio, aí você quer plantar uma planta ultra tropical no seu jardim. E aí cada vez que vem a geada, queima tudo, né? É a mesma coisa. Você fica lutando contra a natureza. Então, você pode ter plantas lindas no sertão, e aí você vai escolher se você quer ter bastante trabalho, e vai estar sempre irrigando, sempre fertilizando, sempre colocando muita matéria orgânica, porque quanto mais quente, mais a matéria orgânica ela cicla e vai embora. Então a gente tem que estar sempre repondo. Quanto mais quente, mais reposição. Vai ter que estar sempre irrigando, né? Como eu falei, sempre fertilizando, sempre cuidando, e mesmo quando o calor estiver forte, nada disso vai resolver, tá? Então, dê preferência por
cultivar plantas que sejam apropriadas aí para sua região, tá? É a melhor coisa do mundo. Se cada um fizesse isso, a gente ia ter muito menos trabalho, os jardins iam ser muito mais bonitos, com menos pragas, com menos mato. Ia dar bem mais certo. Vamos ver o que mais. A pergunta do Léo, tá? O Léo mandou algumas perguntas. As flores anuais, a gente joga elas fora depois que elas param de dar flor? Então, a gente joga elas fora sim, porque elas são anuais, elas vão fechar o ciclo, a gente joga ela fora. Mas o que a gente pode fazer para contornar isso dela ter um ciclo mais curto, tá? Existem alguns segredos, algumas artimanhas, alguns macetes que a gente pode realizar. Um deles é podar, tá? Nasceu a flor da planta, por exemplo, aqui tem uma florzinha. Essa planta, ela é anual, tá? Nasceu a flor, murchou, você vai lá e tira. Nasceu a flor, murchou, você vai lá e tira. Se você deixa as flores na planta e as flores secam na planta, a planta entende que já cumpriu o seu papel, né? Já tá tudo certo, fiz o que eu tinha que fazer nessa vida, tchau pra vocês, vou embora. Ela morre, tá? Mas se você engana a natureza e tira a flor dela, tá? Não deixa que se transforme num fruto, ela meio que, digamos assim, a sensibilidade dela é tipo, puxa, vou ter que fazer tudo de novo, então eu não posso morrer ainda, né? Então ela continua viva por um bom tempo. Você não consegue transformar uma planta anual numa planta perene, mas muitas vezes você consegue prolongar o ciclo dela se você fizer essas podas, tirar as flores mortas, tá? E aí às vezes você consegue uma nova floração, não tão linda quanto a primeira, mas muito proveitosa ainda, tá? Muito boa ainda. Que mais? Se for uma planta de semente, muitas vezes, antes de jogar fora essas plantas anuais, você pode coletar as sementes dela e guardar para plantar no próximo ano, tá? Muita gente faz isso, mas também muita gente não faz e acaba jogando fora sementinhas valiosas aí que as plantas acabam produzindo por conta, né? Vamos ver. Continuando aqui então. Eu falei das plantas anuais, né? Assim que elas morrem, a gente joga fora, mas as perenes a gente replanta, tá, gente? A gente renova os canteiros, como eu conversei antes, a gente não joga fora. Ele perguntou também se joga fora o substrato, tá? Se você plantar no vaso, você pode até jogar fora o substrato, mas no jardim não faz o menor sentido, tá, gente? A gente só adiciona mais, adiciona mais, adiciona mais, porque o substrato vai se consumindo. Em que condições a gente coloca o substrato fora? Se ele está contaminado com alguma praga, alguma doença, aí pode ser o caso de jogar fora. Eu ainda prefiro esterilizar esse substrato se acontecer alguma coisa assim, tá? Mas via de regra, você só vai adicionando, que isso vai tornando cada vez mais fértil o seu canteiro. Se eu plantar grama amendoim por cima dos meus vasos, eu prejudico as minhas frutíferas? Não prejudica, é maravilhoso o grama amendoim, porque ela é uma adubação verde. Além de ser bonita, tá? Ela enriquece o solo com nitrogênio. E é um ótimo consórcio você colocar uma planta que fixa nitrogênio junto com árvores frutíferas. Elas não competem entre si, elas se ajudam, né? Porque a árvore ela fornece um pouco de sombra ali para a grama, cai as folhas, né? Fertiliza o solo e a grama enriquece o solo com o nitrogênio que as frutíferas também podem utilizar, tá? É uma ótima ideia fazer isso. É melhor, ao meu ponto de vista, é até melhor do que deixar o solo descoberto, tá? Em pomar, cobrir tudo com grama amendoim é excelente. Jardineiro feliz. Adoro glicínia, mas não consigo desenvolvê-la aqui no Rio de Janeiro. A glicínia é chatinha porque ela gosta de frio. E eu não sei se aí no Rio de Janeiro tem frio suficiente para essa planta florescer. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu tentei cultivar glicínia nos fundos da minha casa e eu não consegui porque a minha cidade não tinha tanto frio quanto as cidades serranas lá no sul. Imagina, lá no sul, no Rio de Janeiro, talvez você consiga fazer a glicínia florescer em Petrópolis, né, nas cidades serranas.
mas em outros lugares eu não tenho certeza se vai dar certo. Eu plantei grama aqui, elas prejudicam minhas roseiras mesmo eu retirando de perto das raízes. Se é grama comum, a melhor coisa que você pode fazer, Rita, é colocar um separador de canteiros, tá? Para conter o avanço da grama, mas mesmo assim você vai precisar fazer uma manutenção, recortar de vez em quando, tá? Vai ajudar bastante a conter essa grama para ela não invadir as suas roseiras. E a roseira, ela precisa muito de uma fertilização pesada. É uma planta que gosta de ser fertilizada. Tem planta que você pode colocar o adubo que for, que para ela assim, tipo, tanto faz, né? E tem planta que você precisa colocar adubo porque senão ela fica doente, ela não floresce, ela é temperamental, tá? Você precisa cuidar dela com muito carinho. E as roseiras são assim, elas gostam daquele solo bem estercado, bastante farinha de osso, bastante esterco de aves, esterco de boi, sei lá, o que você tiver, porque ela gosta muito de boa adubação bem pesada mesmo. E sol, né? Roseira ama sol. Não tenta cultivar a roseira na sombra porque não vai dar muito certo. Que mais? Essas perguntas são ótimas. A Neca perguntou o seguinte: quais flores são indicadas para sombra? Eu acho que todo mundo quer saber essa resposta, né? Eu separei algumas aqui, gente, porque não são muitas plantas com flores que gostam de áreas sombreadas, tá? Mas temos algumas opções. Temos o antúrio, tá? Que tem várias cores hoje disponíveis, um mais lindo que o outro, tá? É uma planta que gosta de sombra, mas lembrando aqui que a sombra não pode ser escura, tá, gente? Todas as plantas, tá, que produzem flores na sombra, elas gostam de uma sombra clara, que gosto de chamar de luz difusa. Para mim, sombra é uma palavra perigosíssima, porque sombra pode ser um breu bem fechado, como pode ser uma luz clara, tipo essa que eu tô aqui, é sombra. Mas é claro, né, eu tenho uma peperômia linda aqui e para ela tá tudo certo, e ela não toma a luz do sol direto, tá? Mas às vezes a pessoa quer colocar a planta num lugar, num banheiro fechado, sem janela, e não dá certo, porque é sombra, mas é uma sombra muito escura e a planta precisa fazer fotossíntese, tá bom? Olha que delícia! Eu sou a Lívia, minha mãe, ela me deu um celular, manda beijo. Um beijão pra você. Boa tarde. Temos aqui no condomínio uma mangueira quase centenária, ela está com um buraco enorme no tronco. Se for cupim, o que fazer? Sônia, tem um pessoal que trabalha com árvores, que faz cirurgia dendrológica, que chama, né? Se abre aquele buraco, tira, né, trata, coloca um inseticida, acaba com todo o cupim, depois fecha aquele buraco. Realmente é uma cirurgia, é um trabalho delicado, tá? E exige uma mão de obra especializada, muitas vezes. Talvez valha a pena, ainda mais se é uma planta centenária, né? Vale a pena você cuidar desse patrimônio, conversar aí no condomínio, quem sabe chamar um engenheiro florestal que vai saber como tratar dessa árvore do jeito certo. Mas eu vou dizer para você que tem solução sim, tem que fazer uma cirurgia dendrológica, existe isso, tá? Só tem que procurar o pessoal certo aí na sua cidade que faça isso. Um abração. Tenho mirtilo aqui no interior de São Paulo e as folhas estão com manchas brancas. Acredito que seja o ídio. Como faço esse tratamento desse fungo? Geralmente frutíferas, elas são bem sensíveis a fungos, tá? E a gente precisa fazer uma aplicação preventiva, tá? Preventiva, eu tô falando em prevenção, não em controle, de tão sensíveis que elas são, com cal da bordaleza, que é um fungicida aprovado para agricultura orgânica, tá? Então, o oídio é fungo. Se for oídio, tá? O ideal é você me mandar uma foto depois pelo direct, pra gente ver se é oídio mesmo, o que é que tem nesse mirtilo, e fazer esse tratamento preventivo com o cal da bordaleza, tá? Os fungos, geralmente, eles estão associados a muita umidade. Eu não tenho certeza se o oídio é dessa forma, mas a maioria deles é muita umidade e calor ou muita umidade e frio, depende da espécie do fungo. Mas geralmente eles estão relacionados com muita umidade.
e às vezes melhorando o arejamento da planta, a ventilação, a gente consegue tratar esses fungos. Puxa, Sônia, depois você me manda a sua cidade, que daí eu vejo se eu consigo indicar para você um profissional que trabalhe com árvores, tá bom? Tenho também um brinco de princesa, mas as hastes estão em pé e gostaria da planta pendente. O que eu faço? Isso aí tem mais a ver com a cultivar da planta do que alguma coisa que você possa fazer, tá bom? Tem brinco de princesa que é mais ereto e tem brinco de princesa que é mais pendente. Você deu azar aí de pegar uma que é mais ereta quando você queria uma mais pendente, tá? Mas cuida dela com carinho e amor aí, porque brinco de princesa é uma planta tão linda, tão linda. Eu sou apaixonada por essa planta, porque parece, sei lá, parece uma joia aquilo pendurado, né? É muito maravilhoso. Vamos continuar as perguntas, gente, porque senão a gente acaba saindo do tema da live e depois quem vê esse vídeo no gravado vai me xingar. Como assim, Raquel? Esse vídeo não era sobre canteiros de flores e agora você está falando com a galera e está falando de mil coisas. Vamos voltar aqui. Tá, ela perguntou o seguinte, plantas para sombra. Aí eu comecei a falar do antúrio, tá, que tem várias cores. Tem o lírio da paz, tá? Tem o beijo pintado, tá, para sombra. Begônias, diversas begônias. Com folhas lindas, folhas coloridas e muitas vezes com florzinhas, tá? Que se dão super bem na sombra. O brinco de princesa, que a gente conversou agora. Tem uma plantinha que tem uma flor, parece uma tocha, eu acho linda. Chama Escutelária da Costa Rica, que também é uma planta indicada para sombra. As prímulas, a afelandra, eu acho que alguém conversou da afelandra, que é aquela planta zebra, que tem aquela folha linda. E a florzinha amarela também. A clívia, que é uma planta bulbosa, também gosta de sombra. A violeta pendente, tá? Eu tenho uma aqui, ela é anual e ela forma tipo um bulbinho assim, escamoso. E aí ela só floresce essa época. Agora a minha tá começando a florescer. Que mais? O ciclame. E outra coisa que muita gente ignora. Tá? Ah, não, mas eu quero flor, eu quero flor, eu quero flor. E a gente consegue um efeito lindo na sombra com folhagens. Tem folhagens coloridas ou com padrões diferentes, com texturas diferentes. Tem caládios, tem begônias com folhas estranhas, diferentes. Tem marantas, calateias, clorofito, aquela planta variegata. Aquilo é tão bonito, gente. Você fazer um contraste no canteiro, às vezes você nem precisa de flor. Né? Você consegue efeitos incríveis só com folhagens, que se dão super bem na sombra. O cóleus, que está super na moda, agora tem um monte de variedade de cóleus e eles também crescem na sombra. Vamos lá, a Carol perguntou o seguinte, Raquel, flores para sol pleno. Gente, aqui é onde tem mais opção de flor, é sol pleno. Tem gente que acha que não é meia sombra, mas onde tem mais opção é sol pleno. Flor ama sol, a maior parte delas, tá? Até o beijo que eu tinha falado antes, ele tem uma variedade hoje, né? Uma cultivar super famosa, que é o Sampatiens, que é muito bom e ele está adaptado ao sol pleno. E já tem outras variedades de sol que foram sendo desenvolvidas. O Sampatiens fez o maior sucesso, já tem outros também, tá? Begônia cerosa também, o cacto margarida, o hemerocallis, o cosmos, a 11 horas, o calanchoe, a lavanda. Olha aí, plantas que são xerófilas, né, que gostam do ambiente mais seco, que se dariam bem no sertão lá, do que o David perguntou, né, a 11 horas, o calanchoe, que mais? A bulbine também, que é uma planta xerófila, ia dar super certo no clima mais quente lá. Que mais? A lavanda, eu falei, né? O agapanto, a alegria de jardins, a salvia azul, o lírio tocha, a phlox, a zinnia. E a zinnia, ela parece um girassolzinho, tem de várias cores. E as cores dela parecem que são envelhecidas. Eu acho muito bonita essa flor. Tem gente que chama de capitão e moça também, ou capitão e velho, uma coisa assim. E a sementinha, ela fica como no girassol, fica bem no miolinho da flor. Depois que ela termina o ciclo, você consegue coletar essas sementes e plantar no outro ano.
Que mais? O cambará, cambarazinho, é uma planta nativa maravilhosa, verbena, a calibrachoa, que tá super na moda agora, a gazânia, a ficódia, a gérbera. A gérbera anda meio esquecida, né? Mas fica tão bonito um canteiro de gérbera, tão colorido. A gaura, delicada, ela tem uma textura, uma florzinha branca e fica uma textura tão delicada. O laço espanhol, a cravina, a rosinha de sol, a ixora, a torênia, o amor perfeito, todas plantas de sol, tá? Tem mais, mas né, chega, né? Senão eu vou ficar aqui até amanhã falando de plantas de sol para você. A Ana perguntou, flores para meia sombra, tá? Muitas vezes na nossa casa o cantinho ele não é nem de sombra, nem de sol, bate o sol da manhã, bate o sol da tarde. Que plantas que a gente coloca nesse lugar? Petúnias, margaridas, o beijo pintado também tem de meia sombra, o agapanto, o lírio tocha, o cambará também, a gauro, rabo de gato. Rabo de gato é aquela planta de vó, né, gente? Coisa mais linda, aquele rabinho vermelho, fofinho. O camarão amarelo, a babiana, a cravina, a escutelária também vai bem na minha sombra, a ixora, o lírio, o sangu, salmão, tá? Que é aquela estrela de Natal. Todos ficam lindos na meia sombra. Outra pergunta. Que flores plantar num jardim de inverno? A gente pode usar aquela listinha de plantas que eu falei, que são de luz difusa, tá? Que são aquelas de sombra. O antúrio, o lírio da paz, a felandra, a clívia, o ciclame, a violeta pendente, todas essas, o brico de princesa, as begônias, as folhagens, todas você pode compor um jardim de inverno maravilhoso, tá? Se tiver um pouquinho, se o seu jardim de inverno tiver sol, você pode arriscar nas plantas de meia sombra, que também vai dar certo. O negócio é fazer experiência, gente. E o que der certo, sucesso só. O que der errado, você substitui. E assim você vai brincando de jardineiro. Muitas vezes é na tentativa e erro mesmo. A gente segue um norte, né? Mas muitas vezes a gente precisa tentar, né? Experimentar as coisas. O que mais? A Plante Mais perguntou. Deve ser perfil de empresa. Quais as plantas que florescem o ano inteiro? Adorei essa pergunta, porque às vezes a gente quer um jardim, gente. A gente quer um jardim de baixa manutenção, que a gente não precisa ficar cuidando, e que seja perene, e que floresça o tempo inteiro, que a gente não precisa ficar trocando. Tem gente que curte mais, ficar renovando o canteiro, mexendo. Ah, não, agora eu quero meu canteiro cor-de-rosa, agora eu quero meu canteiro amarelinho. E gosta dessa coisa de todo ano fazer um canteiro colorido, diferente. E tem gente que não, que quer plantar ali e não quer ter trabalho com aquilo ali. Acha bonito e tal, mas não quer ter muito trabalho. Então, flores que florescem o ano inteiro e que são perenes ajudam a tornar o nosso jardim com uma manutenção menor. O que você pode fazer também é ter meio a meio, ter canteiros perenes que você mantém o ano inteiro e o jardim fica bonito, e renovar alguns canteiros com flores anuais. Eu particularmente gosto dessa alternativa, que é um caminho do meio, tá? Então, quais plantas que florescem o ano inteiro? Eu separei algumas aqui, ó. A falsa érica, que ela é bem delicadinha, tem uma folha bem miudinha e uma florzinha que é cor-de-rosa, e tem uma versão que é branca também. Tem o rabinho de gato, que eu falei antes. A bulbine, tá? Floresce o ano inteiro, tem a laranja e tem a amarelinha. O camarão amarelo, a vedélia, a ixora, floresce o ano... Ixora, gente, é uma coisa muito linda. Tem a amarela, tem a laranja, né, que é quase vermelha. É maravilhosa essa planta. Tem a escutelária também, que floresce o ano inteiro. As roseiras também florescem o ano inteiro. Se você cuidar delas com amor, com carinho, elas florescem o ano inteiro. Elas vão florescer mais na primavera e no verão, mas elas não vão deixar de florescer no inverno e no outono. O botão de ouro, a vinca, que é aquela florzinha bem sem vergonhinha, assim, que nasce espontaneamente por aí. Tem muitas cultivares com cores diferentes, cores bonitas, e é uma planta que floresce o ano inteiro. Sempre vai ter uma florzinha na ponta de um galho de uma vinca. É incrível, que nem aquela orquídea também, a arundina. Nossa, aquela orquídea está sempre florescendo. Se pegar um galho de arundina, sempre vai ter uma florzinha na ponta. É incrível, maravilhosa.
crótons ficam de boa no sol? Ficam muito de boa, inclusive eles só desenvolvem essas cores super incríveis se eles ficarem no sol. Se você deixar os crótons numa sombra muito fechada, eles vão começar a ficar tudo verde, né? Perdem aquele colorido maravilhoso que eles têm. Ó, mais uma pergunta. Por que as minhas petúnias não florescem na minha varanda? Muitas vezes a petúnia não floresce na varanda porque a sua varanda não está pegando sol. A petúnia é uma planta que ela até vai bem na meia sombra, mas é no sol que você vai ver aquele vaso só, sabe que parece que só tem flor? Para ficar desse jeito precisa de sol, tá? As plantas que conseguem florescer na meia sombra, mas que também são de sol, ela sempre vai ter mais flores, mais abundantes e flores maiores no sol do que na meia sombra, tá legal? As flores do canteiro precisam de alguma poda? Precisam, né? Como eu falei antes, às vezes para a gente manter a planta bonita por mais tempo, vale a pena você fazer uma poda, tirar a flor que está feia, a flor que está seca. Às vezes a planta cresceu demais, você dá uma podada nela, ela renova a folhagem, né? Você remove o excesso de folhagem e remove as flores velhas, ela rebrota e ainda, né, aumenta o ciclo e você consegue uma floração ainda maior dessa planta. Mas sempre que você fizer uma poda assim, para estimular a floração, entra junto com a adubação, tá? Porque a planta vai precisar, porque ela vai precisar repor aqueles nutrientes que ela acabou perdendo com a poda e ela vai precisar crescer e botar flor e botar folha. Então tem que fazer uma fertilização junto, tá? Que mais? Meu canteiro de petúnias foi devorado por lagartas. Como controlar as lagartas? O primeiro passo para você controlar a lagarta é você ser observador, tá? Eu não estou dizendo que você não é observadora, mas às vezes quando você olha as plantas mais de pertinho, tá? E mais vezes, com maior frequência, você vê as lagartas enquanto elas são pequenininhas, tá? Se você fica muito tempo sem olhar elas, quando você vê, o canteiro foi todo devorado, tá? Mas se você olha com frequência, você consegue ver esses ataques quando eles estão no começo. Eles comeram uma petúnia ou comeram algumas folhas só. E aí você consegue ir lá e conter antes de um estrago muito grande, tá? As lagartas, elas são rápidas, mas elas não são tão rápidas assim, tá? Dá tempo, se você olha com frequência o seu canteiro, as suas flores, dá tempo de você controlar elas antes de ter um estrago gigantesco assim. Então, você vai observar mais as suas plantas, você vai catar os insetos, tá? Tem muita gente que quando vê lagarto no canteiro, ai meu Deus, socorro, eu preciso pegar um veneno agora, urgente. Aí só tem uma lagarta no canteiro. Gente, que pecado fazer isso. Tem uma lagarta no canteiro, você vai jogar veneno na planta? Não, né? Você vai lá e vai pegar aquela lagarta com uma pinça, né? Muitas lagartas são urticantes, são tóxicas, são venenosas, então a gente precisa pegar com uma pinça ou com uma luva e vai matar uma lagarta, gente. Não precisa jogar veneno em cima dela, tá? Não, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente tem bichinho de estimação em casa. Se você coloca veneno, ele vai lá, cheira, lambe e não dá certo, né? Depois o bichinho se intoxica. Vamos evitar de usar veneno quando não precisa. Tem uma lagarta, tem 2 lagartas, tem 10 lagartas. Dá pra catar, não precisa jogar veneno. Vamos jogar veneno quando o negócio tiver saído do controle e você vê que não consegue catar tudo. Porque catar é muito mais ecológico, você não joga veneno nas suas plantas, tá? E mesmo os venenos naturais, óleo de nim, calda de fumo, eles são tóxicos, gente, porque se eles não fossem tóxicos, eles não matavam os bichos, tá? A nicotina da calda de fumo, ela é tóxica, né? Pra quem fuma sabe, nicotina é tóxico, então vamos evitar de usar venenos, mesmo os naturais, tá bom? Mas, quando tiver uma coisa fora de controle, pode usar, tá? Beleza. De preferência os naturais. Mas tente catar tudo sem precisar usar veneno. Não tenha medo dos bichos. Às vezes as pessoas têm medo, têm nojo. Aí vai e usa veneno. A gente tem que ter muito mais nojo do veneno do que do bicho. Vocês não acham? Eu pelo menos penso assim. Ó, as begônias gostam de sol. Algumas variedades gostam de sol, outras variedades preferem meia sombra ou luz difusa. Tem muitas espécies diferentes de begônias.
A begônia cerosa, que é aquela mais comunzinha, que tem a florzinha rosa, a florzinha branca, a florzinha vermelha, tá? Que ela tem uma folha redondinha. Essa é de sol, tá? Mas tem outras begônias, tipo eu tenho a begônia rex aqui em casa. Ela não gosta de sol. Se botar ela no sol, ela vai torrar na hora, não vai dar certo. Ela gosta de muita água e ela gosta de sombra. Então tem begônias e begônias, muitas espécies e muitas variedades e muitas cultivares de begônias. A gente tem que conhecer qual que é a nossa begônia para saber qual tipo de luz que ela gosta, tá? Mas em geral, elas não gostam de sol, tá? Com exceção dessa begônia cerosa, que ela é uma variedade, uma cultivar própria para a gente plantar em canteiros e que gosta de sol. Olha só que loucura. Que mais? As lesmas estão atacando os meus canteiros de flores. O que eu posso fazer, tá? Lesma, gente, como eu falei das lagartas, é catação, tá? Lesma é catação. Porque o veneno que existe para lesma, ele é muito tóxico. Ele é muito tóxico para a gente, ele é muito tóxico para os animais. Os venenos para lesma, eles são mais tóxicos que os venenos que a gente usa para insetos, como cochonilha, como lagarta, como pulgão, tá? Eles são os dos venenos que tem, eles são os mais tóxicos que tem. Então, se a gente puder catar continuamente as lesmas, tá? É melhor. E outra coisa, quando a gente fala em controle de pragas, gente, é controle, não é extermínio, tá? A gente não elimina totalmente. Na natureza não tem isso de você eliminar totalmente, tá? A gente controla, tá? Se aparecer um pulgão, você não vai controlar. Você vai controlar quando tiver bastante e você não pode esperar que aquilo vai se resolver 100%. Você vai controlar, você não vai exterminar, tá? Se você tiver a oportunidade de conversar com qualquer agrônomo, você vai ver que é assim, tá? Em agricultura a gente não extermina, tá? A gente controla, tá bom? Opa, da Argentina! Saludos, Gomes! Tá, então eu vou ensinar para vocês uma forma de você fazer isca para lesma. Sabe telha de casa? Aquela telha que ela tem uma concavidade embaixo? Você vai fazer aquela cola da vovó, que a vovó ensinava antigamente, misturar farinha com água, tá? E vai ficar aquela papinha líquida assim. Aí você vai pegar aquilo com um pincel, tá? Não precisa colocar sal, nem açúcar, nem nada, nem cerveja, nem nada disso, tá? E você vai pincelar essa papinha embaixo da telha. Pode ser outra coisa, Raquel? Pode ser, você pode usar um pedaço de madeira, velho, úmido, né? A lesma adora isso, tá? Aí você vai pincelar embaixo da telha ou embaixo do pedaço de madeira e vai colocar em cima do seu canteiro. As lesmas, elas vão querer se abrigar ali do sol, elas vão se abrigar ali da chuva, tá? Embaixo desse pedaço de pau, embaixo desse pedaço de telha. E vão se alimentar da farinha. A farinha vai ser o atrativo, tá bom? Aí, todo dia de manhã, você vai lá e vai levantar aquela telha. Deixa ela num cantinho fresco, úmido, tá? Que é o lugar que a lesma gosta. Lesma não vai sair no sol torrante, ela vai sair quando estiver chovendo, quando estiver nublado, de noite. Esse é o horário que as lesmas se alimentam. Então, você vai deixar esse abrigo para as lesmas num lugar que elas gostam, tá? Num lugar úmido, que tem bastante folha, que tem sombra. E aí você todo dia vai lá e vai ver o que vai ter embaixo dessa telha ou embaixo desse pedaço de madeira. Você pode ter mais de um, tá? Espalhado no seu jardim de acordo com o tamanho do seu jardim. E essa é a melhor forma, a gente tem que continuamente controlar as lesmas, tem que estar sempre catando, é assim mesmo. Se você tem problema com muita lesma, muitas vezes é porque tem muita matéria orgânica no seu jardim, tem muita folha seca, tem muito pedacinho de madeira, aí você dá uma limpada no jardim, tá? Isso ajuda também a eliminar as lesmas, tá? Diminuir as lesmas. E aí você pode usar essas folhas na sua compostagem e reutilizar no jardim depois esse material que é muito bom. Não precisa usar cerveja. Eu acho um absurdo usar cerveja maravilhosa para atrair lesma, né? É muito caro, não precisa. A não ser que sobrou cerveja da festa lá, ficou choca, daí você até pode usar junto com a farinha, porque ela é bem atrativa para lesma, mas não é necessário, tá bom? Ao plantar com terra em vaso, estou percebendo a terra ficar compacta. O que você sugere? Depende da planta, tá, Eliseu?
Mas, via de regra, a gente planta em vaso. Eu prefiro plantar com substrato, não com terra, porque a terra compacta mais rápido que um substrato feito de matéria orgânica. Mas é normal, tá, que o vaso ele compacte muito mais rápido do que o jardim, porque o jardim tem aquela renovação, cai folha, tem minhoca, tem formiga, a terra tá sempre, ela tá viva, né? Ela tá sempre sendo trabalhada. E no vaso não tem isso, não acontece isso. Então, é normal que a terra do vaso, o substrato do vaso também vá compactando com o tempo, tá? E o que a gente faz para contornar isso, né? O normal é você replantar as plantas que estão em vaso uma vez por ano, para trocar esse substrato, para que ele fique arejado de novo, para que ele fique drenável de novo, tá? E é assim mesmo, é assim que funciona. Quando a terra às vezes encolhe, né, a gente percebe que coloca o substrato, dali uns 5, 6 meses, parece que tem só metade do que você colocou, você pode repor, tá, o composto, colocar por cima, e antes, né, do momento do reenvase, tá? Mas o ideal é 1 ano, algumas plantas 2 anos, tá? Plantas em vaso a gente tem que transplantar mesmo, tem que reenvasar, trocar o substrato, porque é normal que ele vá ficando compactado. Qual o perigo com as lesmas? Algumas lesmas, na verdade mais é caramujo mesmo, algumas espécies eles são, como é que diz, hospedeiro intermediários de muitas doenças. Então, vale a pena você ter um cuidado com a lesma e pegá-la com a luva, tá? Colocá-la no saquinho fechado e botar no lixo, tá? Sem ter contato direto com o bicho, porque ele é hospedeiro intermediário de muitas parasitoses. Algumas vezes protozoário, outras vezes verminoses. O caramujo africano está envolvido como hospedeiro intermediário. E tem outros também, tá? Não é só o africano. Então, só ter esse cuidado de usar luva ou pegar com o saquinho. Sabe quando você vai juntar o cocô do cachorro, quando você vai passear? Que você pega com o saquinho? Você pode fazer a mesma coisa, tá? Só não ter contato direto com o animal. Me fala sobre as hortênsias, morre todas aqui do Nordeste. Geraldo, hortênsia não gosta de calor, não tem jeito. Elas não gostam de calor, elas gostam de frio, elas se dão bem nas regiões serranas. Ela, se ficar quente, ela não dá conta de puxar água e transpirar pela folha. Ela precisa que o ambiente seja mais fresco e bastante úmido, tá? No calor, ela murcha, não dá muito certo mesmo. Infelizmente, no Nordeste, a hortênsia não funciona. Ó, passando só para dizer que sou seu fã. Obrigada, gente. Gente, essa aula já tá gigante. As minhas perguntas acabaram. Deixa eu ver. Não, tem mais uma, ó. Como combinar as cores das flores nos canteiros? Eu posso colocar depois para vocês aqui o link que eu tenho para um artigo lá do site do jardineiro.net que fala da combinação de cores, tá? Mas em geral é cores análogas, tá? Que são aquelas cores que no disco de cores, que parece um arco-íris assim, só que é redondinho. As cores análogas são aquelas que são próximas umas das outras, tipo amarelo com laranja e vermelho, tá? São análogas. Ou então a gente pode trabalhar com cores complementares, que são aquelas cores que estão em oposição no disco das cores. Como, por exemplo, o roxo com laranja, tá? Combina super porque eles estão em posições opostas. Mas eu vou deixar o link depois aqui no Stories para quem se interessar por essa parte de composição de cores nos canteiros de flores, tá bom? Ó, eu mudei minhas begônias rex de vaso e adubei e a maioria morreram. O que pode ser? Gente, muitas vezes o adubo mata, tá? O adubo químico, principalmente, ele é muito forte. E às vezes as plantas não toleram você colocar uma quantidade muito grande de adubo, tá? Vale a pena você colocar bem diluído e depois ir aumentando e ver como é que elas se comportam, tá? Outra coisa é o adubo orgânico mesmo, como o esterco, por exemplo. Mesmo o esterco, ele é muito forte, tá? Mesmo sendo orgânico, o adubo pode ser forte. Então a gente tem que colocar de pouquinho, ir aumentando e ver como é que a planta responde, tá bom? Como evitar os matos na grama esmeralda? A gente tem que cuidar do gramado, Geraldo.
Se o gramado tá saudável, tá bem fechado, tá sendo podado na altura certa, na frequência certa, dificilmente vai aparecer mato, tá? Se ele tá fertilizado, se o pH do solo tá ok, porque tem mato muitas vezes que só cresce quando o solo tá ácido, aí você corrige o pH, você já resolve o mato. Mas o ideal é você focar no gramado. Se o gramado está muito saudável, se ele está sendo podado na frequência certa, a gente nunca pode deixar a grama ficar alta demais para podar, tá? É errado a gente deixar a grama crescer alta para depois podar rapado. Deixar a grama crescer alta para depois podar rapado. Aí só vai aparecer planta daninha. A gente tem que sempre crescer um pouquinho e vai lá poda. Crescer um pouquinho e vai lá poda. E nunca poda rapado. O problema de podar com roçadeira muitas vezes é isso. Você poda com a roçadeira e a roçadeira ela não controla a altura que ela está podando. Se a pessoa que está operando a máquina não está vendo que está muito perto do solo, a grama fica rapada. E aí o sol chega na terra e faz germinar a sementinha da planta daninha, tá? O gramado bem denso, bem saudável, podado na altura certa, com a frequência certa, bem hidratado, bem irrigado, não pega a erva daninha. Ou pega muito pouco. Você quase não tem que fazer manutenção. Tá bom, gente? Já falei um monte, falei até de gramado nessa live que era para ser sobre canteiros, tá? Deixa eu deixar um recadinho aqui para vocês. Vou deixar aqui a live por 24 horas no Insta e depois eu vou juntar esses dois pedaços, porque ela acabou se separando, né? Vou juntar os dois pedaços e vou colocar lá no YouTube. Aí vai ficar, né, por tempo indefinido lá no YouTube para você assistir. Que mais? Aproveita, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Eu tô crescendo um pouquinho lá, eu tenho 3.000 inscritos, mas você vai lá, vai se inscrever hoje, vai ativar as notificações, tá bom? Pra ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Eu tô postando mais vídeos lá do que aqui no Instagram. Que mais? Semana que vem a live vai ser sobre suculentas dentro de casa ou do apartamento, tá? Quais suculentinhas a gente pode cultivar dentro de casa, quais os cuidados que a gente tem que ter com elas, os substratos. Eu vou deixar a caixinha de perguntas e você manda sua pergunta, tá bom? E semana que vem a gente se encontra e conversa sobre suculentas. Gente, beijão. Até semana que vem. Maria Cedilene, adubo orgânico para roseiras de espinhos. Eu falei aqui na live, depois você assiste de novo. E tem uma live só sobre roseiras lá no YouTube e você vai encontrar essa resposta e muitas outras sobre roseiras, tá bom? Beijão, gente. Tchau!